Hoje o nosso tema é doença renal crônica. Quem está conosco é o Dr. Eli Nogueira da Silva, nefrologista. Nos blocos anteriores nós falamos das causas, os sintomas, o funcionamento dos rins e frisamos, né, doutor Eli, a importância de um hipertenso ficar vigiando as questões dos rins, né? Não só hipertenso, como diabético, as pessoas que têm doenças cardíacas. E quais são os estágios da perda dos rins? Bom, nós temos 5 fases de uma perda progressiva ao longo dos anos da função renal. Dentre esses estágios, nós temos o estágio 1, que a função renal ainda está normal. Eu já falei anteriormente que a função renal é acima de 90 ml por minuto. Certo. Na urina de 24 horas. Ou com o exame de sangue creatinina, que você faz o cálculo e pressupõe-se a função renal. Certo. O estágio 1, na verdade, você vai detectar na urina uma perda de proteína, de microalbuminúria. Certo. Microalbumina ou microalbuminúria. Então, a função renal está normal, mas tem microalbuminúria. E pode ser hipertenso. Pode ter um histórico lá, anteriormente na infância, de alguma nefrite, algum fato que você vai realmente ficar vigilante. No grau 2, ele tem de 60 ml por minuto a 90 ml por minuto. Está perdendo a função. Está perdendo a função. O normal foi acima de 90. Isso. Grau 1 está acima de 90, mas tem perda de proteína na urina. Grau 2 está de 60 a 90 ml por minuto. E tem perda de proteína na urina, microalbuminúria. No grau 3, ele está entre 30 e 60. Tá? Em ml por minuto. Ainda bem evidente a perda da função renal. Né? Esse filtro do indivíduo está realmente rebaixando. Cada vez mais, né? O número do filtro, Sim. que é acima de 90 normal. O grau 3, eu comentei, 30 a 60. No grau 4, ele está entre 15 e 30. Tá? E no grau 5, ele está perdendo a função praticamente já encaminhando para a hemodiálise. Porque faz hemodiálise abaixo de 15 ml por minuto. Às vezes ele segura até 10. Gostaria de saber quem e quando se deve se fazer diálise. Exatamente na fase 5. Quando a função renal, a taxa de filtração glomerular ou a taxa de filtração renal está abaixo de 15 mililitros por minuto. Então, esse é um dos últimos estágios de quem tem problema renal? Posso dizer assim que é a fase mais, assim, terrível, né, da doença? Ou a gente não pode... Infelizmente, é uma fase mas ainda bem que o homem inventou essa máquina de hemodiálise. Porque meus avós, eu tenho parte de familiares de pais, né, pai e mãe, que sofreram disso e faleceram por doença renal. E por não ter, até né? coincidentemente eu tornei-me nefrologista, até me falaram isso recentemente, que eu nem sabia. Ah, tá. E outro fato curioso também, eu tenho tios também que perderam seus rins, porque na década de 70 não existia hemodiálise, ela iniciou em 72. Então ela é recente, né? Não tinha essa máquina de hemodiálise, é um rim artificial. Ela substitui o rim. Só que, para você ter ideia do nosso órgão, esse nosso órgão chamado rim, da importância dele no organismo, mesmo essa máquina substitui apenas 15% de nossos rins. Só 15%, gente, tem que observar demais, então, o funcionamento, né, doutor Eli? Porque essa perda aí, assim, 15% só do funcionamento é muito pouco, né? Ela elimina o excesso, essa máquina elimina o excesso de líquidos do organismo, elimina o excesso de eletrólitos, né, de eletrólitos do organismo. Essa máquina, ela consegue ter um controle da pressão arterial devido a essa eliminação de líquidos e sal, né, sódio, que essa máquina elimina. E essa máquina tem um controle interessante que você pode, através dela, retirar toxinas urêmicas, que são restos hormonais e também restos proteicos. Só que, hoje, com o aprimoramento desse tratamento, na verdade, que não é a máquina, é o filtro. Certo. Nós temos um filtro que o sangue passa nesse filtro, em contato com a solução, por difusão, você retira as toxinas e os excessos. E por filtração, que você aumenta uma pressão negativa, de sucção, retira o excesso de líquido. E hoje essa máquina é programada, ela é um computador. Você programa ela e sem risco para o paciente. Na verdade, hoje, com essas máquinas mais modernas, o indivíduo tem uma vida normal, ele pode trabalhar, ele pode ter suas atividades, né? É claro que existe um estresse emocional, uma baixa estima, uma autoestima muito baixa, ele paralisa a vida. Mas você pode ter uma vida normal, inclusive. Certo. Então também, às vezes, um acompanhamento com um psicólogo, né? Sim, nós temos uma equipe multidisciplinar na clínica, psicólogo, nutricionista, assistente social. Então, eles complementam isso, né? Mas esse não é o único tratamento, né? Esse é o tratamento para a fase 5, né? Existem outros tratamentos? Sim, sim. Durante essa perda dos rins da fase 1 à fase 5, ele tem que receber ferro, né, endovenoso ou via oral. Ele tem que receber
por exemplo, antihipertensivos, né, que controla essa função renal. Então, na verdade, isso já é também um controle, né, que vai fazendo, não prevenção, né? Ele recebe quelantes de fósforo para controlar o cálcio fósforo desse paciente. E eritropoetina humana, que é o hormônio que o rim estimula uma enzima que faz com que a medula óssea produza sangue, ou seja, glóbulos vermelhos. Certo. Perfeito? Então ele recebe esse hormônio também durante o tratamento. Não somente da fase 1 à fase 5, mas depois da fase 5, principalmente, tem um apoio em equipe multidisciplinar com medicamentos. Existe alguma forma de prevenir, doutor Eli? A prevenção, novamente, né? Se você é hipertenso, se você é diabético, veja o número do seu filtro. O seu filtro são os rins. E quais são os exames mais importantes? Depuração de creatinina de 24 horas, um exame de urina, porque tem perda de proteína ao sangue na urina, são os mais importantes fatores para que haja uma prevenção. Por quê? Detectando, né, um rebaixamento abaixo de 90 ml por minuto na sua filtração, ou perda de proteína e hemácias no sangue, você pode ser um portador de doença renal crônica. Então, gente, tem que ficar de olho, principalmente essas pessoas que têm diabetes e a hipertensão, principalmente. Mas as pessoas ao longo da vida aí podem sim fazer esses exames para tirar pelo menos a dúvida, né? Porque já que os sintomas a gente só percebe quando já está numa fase final, é bom ficar de olho. Doutora Eli, eu sei que, para a gente fechar o nosso bate-papo, que a estatística é absurda. Absurda. Né? E fala um pouco para os nossos telespectadores como que é isso hoje, para eles entenderem como que é uma doença que afeta muitas pessoas, né? Que não é uma ou outra, não, porque às vezes a gente não conhece ninguém que tem isso, mas não é assim, os números são altos, né? Nós temos hoje no mundo uma pandemia de doença renal crônica. É uma doença pandêmica, não é um nome esquisito, mas é uma pandemia. Essa pandemia atinge o Brasil, como todos os países do mundo. Mesmo os países pobres, tá, ou em desenvolvimento, os mais ricos, a população sofre essa doença. Nos Estados Unidos tem 20 milhões de americanos portadores de doença renal crônica. No Brasil são 16 milhões. Quase Só que tem 10%, né, tem um dado população grave aí. Somente 30% sabe que tem a doença. 70% desses 16 milhões no Brasil não sabem que tem a doença. Não sabem. E vão a óbito, vão a óbito, 80% desses pacientes vão a óbito antes de saberem. Nossa! Então é morrem muito sem importante, saber que tem a doença. Exatamente. Então é muito importante, esse programa hoje informativo, está de parabéns pela iniciativa. Doutor Eli, muito obrigada. Você está explorando, você está assim, focando uma doença que é uma pandemia mundial. Hoje a OMS tem uma preocupação muito séria com essa doença. Os órgãos governamentais, inclusive de países envolvidos, tem uma equipe multidisciplinar que atua. O Brasil mesmo agora tem uma portaria nova, agora de abril, e criou agora também esse controle preventivo de uma rede ligada ao PSF. Foi até publicada recentemente. Certo. Finalmente conseguimos. Então já está evoluindo, né? Isso. Vamos agora envolver a saúde pública nesse grande problema da doença renal crônica. Então é uma estatística gravíssima mesmo, que nós lamentamos, inclusive, uma atuação do governo mais firme nos anos anteriores. Agora estão conscientizando que a própria OMS alertou todos os países do nosso planeta, né, sobre essa questão. Doutor Eli, agradecer a sua presença no nosso programa para falar de um assunto tão importante e de um órgão vital para a nossa saúde, que é os rins, tá? E deixar as portas abertas para um novo encontro, para um novo bate-papo, né? Porque sabemos da sua luta, né, com a nefrologia em Caratinga. Então eu sei que a partir de agora a gente terá vários assuntos para falar. Perfeitamente. Eu que agradeço a oportunidade da Doc TV, a você, Belkis, e transmitimos aos nossos telespectadores essa importante doença e que haja uma prevenção efetiva em nossa sociedade. Eu que agradeço a você. Muito obrigado pela presença. A gente termina aqui o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem.